Sexto exercício da lista Estrutura de decisão. Faça um programa que leia 3 números e mostre o maior deles. Esse aqui, teoricamente, ele é simples, tá? Ele parece simples, ele realmente é simples. Mas ele esconde um problema, que é o seguinte: você vai receber 3 números e vai dizer qual é o maior dos 3 números, tá? O primeiro desafio é o seguinte: como nós estamos aqui na lista estrutura de decisão, eu vou voltar aqui para a lista de exercícios. A gente pressupõe que essa lista de exercícios é para quem está começando. Então você passou pela lista estrutura sequencial e agora está na estrutura de decisão. Tá aqui o sexto exercício. Então a solução para esse problema ela não envolve ainda laço de repetição. Você não pode usar um for each, um for, uma lista. Então a solução para esse problema, a minha interpretação, ela tem que ser dada só com if, elif ou else, tá? Com o conteúdo que a gente aprendeu até agora, a segunda lista, que é a estrutura de decisão. O outro problema nesse exercício, apesar dele não só parecer como ele ser simples também, é que existe um problema se o usuário digitar um número repetido 2 vezes. A gente vai chegar lá, vamos lá. Primeiro a gente precisa receber esses números, né? O programa que leia 3 números. Então vamos começar aqui. Primeiro número, eu vou armazenar nessa variável um número de ponto flutuante, então um número que tem casas decimais, que pode ter casas decimais, né? O input do usuário. Vou interpretar como float o input do usuário. E vou colocar uma mensagem pedindo para que ele digite o primeiro número. Tudo bem? Eu vou fazer isso umas 2 vezes para cada outro número. Aqui eu vou pedir que ele digite o segundo número. Digite o segundo número e mais uma vez pedindo que ele digite o terceiro número. Só copiar aqui. Pronto. Então eu já tenho 3 variáveis que vão armazenar os 3 números digitados pelo usuário. Até aqui tudo bem. A gente pode começar os testes, né? O programa ele tem que mostrar o maior dos 3 números, tá? A gente pode testar se o primeiro número é o maior. A gente faz isso da seguinte maneira, né? Se o primeiro número for maior que o segundo número e o primeiro número também for maior que o terceiro número, tá? Então, nosso primeiro número é maior que o segundo, ele também é maior que o terceiro. Nós lemos 3 números, tá? Se o primeiro é maior que o segundo e é maior que o terceiro, ele é o maior de todos. Eu vou mostrar aqui uma mensagem na tela. Print o maior número, vou botar assim, maior número é o primeiro. Eu vou botar aqui, eu vou mostrar o número digitado, tá? Vírgula, primeiro número, tá? Então até aqui, ó, o primeiro número é maior que o segundo e ele é maior que o terceiro, eu vou mostrar, o maior número é o primeiro. Isso aqui a gente também poderia ter feito de outra forma, tá? Esse if, você pode fazer assim, eu não vou usar ele, mas vou deixar aqui comentado, porque para quem está começando agora, essa sintaxe pode ser um pouco confusa. Você poderia fazer o seguinte, if segundo... aqui o autocomplete não funcionou. Segundo número... no comentário o autocomplete não funciona. If segundo número é menor que o primeiro número e o primeiro número é maior que o terceiro número,
Repara aqui nessa sintaxe que a leitura dela é diferente, tá? Você vai usar o if para testar se o primeiro número é maior que o segundo e maior que o terceiro, tá? É que realmente essa sintaxe ela pode ser um pouco confusa para quem está começando. Então por isso que eu preferi usar, mas eu vou deixar aqui comentada porque você pode usar essa sintaxe, tá? Se o primeiro número é maior que o segundo e ele também é maior que o terceiro, ele é o maior número dos três. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Tá, digamos que o primeiro número não seja maior que o segundo, nem maior que o terceiro. Então a gente precisa testar agora mais um caso. O segundo caso que a gente vai testar é o caso do segundo número. Vamos testar agora se o segundo número é maior que o primeiro e se o segundo número também é maior do que o terceiro número. Então vamos lá, o segundo número lido. Se ele for maior que o primeiro e maior que o terceiro, tá óbvio, né? O maior número é o segundo. Usar aqui, copiar e colar, pronto. O que sobrou, né? Se o programa entrou aqui, ele testou se o primeiro número é o maior de todos. Não é. Ele vai entrar aqui na linha 9 e vai testar se o segundo número é o maior de todos. Vamos supor que o segundo número também não seja o maior. Falta a gente testar o terceiro, né? Aqui você até poderia dizer, olha, se o primeiro não é o maior, se o segundo não é o maior, então o terceiro é o maior. Else, o terceiro, o maior número, ó, por esse aqui, ó. O maior número é o terceiro. Pronto, acabou. Deixa eu botar aqui, terceiro, opa, terceiro número, pronto, tá? Vou salvar aqui como 6.py, 6.py. E pronto. Vamos lá. Digite o primeiro número, 1. Digite o segundo número, 2. Digite o terceiro número, 3. O maior número é o terceiro, 3. Foi por eliminação. Só que isso tem um problema. Vamos lá. Digite o primeiro número, 3. Digite o segundo número, 2. Digite o terceiro número, 1. Tá ali, o maior número é o primeiro, valor 3. Qual é o problema disso? Olha aqui, ó. Digite o primeiro número, 1. Digite o segundo número, 1. Digite o terceiro número, 1. Olha lá, o maior número é o terceiro. Isso está errado. Os três números são iguais. Então, nenhum número é maior do que o outro. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu limpar aqui. A gente também vai testar o terceiro número, tá? Se o terceiro número... Deixa eu copiar aqui. Se o terceiro número for maior que o primeiro e o... Vou usar isso aqui. Só para não ter que digitar e acabar errando alguma coisa na digitação. Então, o primeiro número é o maior? Não é. O segundo número é o maior? Não é. Vamos testar o terceiro. O terceiro número é maior que o primeiro e ele é maior que o segundo, então o maior número é o terceiro. Tá? A gente ainda tem um problema, na verdade a gente ainda tem o mesmo problema, que é, e se a pessoa digitar os três números iguais? Né? Então, nesse caso a gente pode usar aqui um else, a pessoa digitou os três números iguais. Eu vou botar aqui, na verdade, eu sei que ainda existe um problema. Eu só vou botar aqui para a gente testar e eu quero mostrar o problema acontecendo, tá? Vou botar aqui os números são iguais. E vamos rodar. Vamos lá. Digite o primeiro número, 1, segundo número, 2, terceiro número, 3. O maior número é o terceiro, número 3 está certinho. Vamos rodar de novo. Digite o primeiro número, 1, segundo número, 2. Não, estou repetindo, né? Vou botar aqui, digite o segundo número, 3. Digite o terceiro número, 2. Ó, o maior número é o segundo, é o 3. Vamos fazer mais uma vez, só colocar ele no primeiro. 3, segundo número, 2, terceiro número, 1. Olha lá. O maior número é o primeiro, 3, está certinho. Agora digitar todos os números iguais. 3, 3, 3. Os números são iguais, tá? Ainda existe um problema aqui. Ainda existe um problema. Vou mostrar aqui para vocês. Digite o primeiro número, 1.
Digite o segundo número, 1. Digite o terceiro número, 3. O maior número é o terceiro, 3. Tá? Até aqui tudo bem. Mas, e se você viu que eu repeti dois números e escrevi um número diferente. Por acaso, nesse teste, o número diferente era o maior do que os outros. Tá? E se o número maior for digitado repetido? Aqui, ó. Primeiro número, 3. Segundo número, 1. Terceiro número, 3. Os números são iguais. E não é. Está errado. Tá? Ele não entrou no primeiro caso, porque o primeiro número é maior que o segundo, mas ele não é maior que o terceiro, ele é igual ao terceiro, então não entrou aqui. No segundo, né, no segundo teste, no primeiro ELIF, o segundo número, número 1, é maior que o primeiro? Já não é, né? E o terceiro ELIF, e o segundo ELIF aqui, o terceiro número é maior que o primeiro? É. O terceiro número é maior do que o primeiro? Não é, ele é igual. Então já também não entrou. Então ele veio para o último caso, os números são iguais, mas isso está errado. Os números são dois números iguais e um número diferente. E a gente precisa tratar essa situação. Como é que a gente vai tratar essa situação? Primeiro, a gente vai incluir mais um ELIF aqui, que é para testar se os três números são iguais. É um teste simples e a gente já elimina essa possibilidade. Então vamos lá. Primeiro, se o primeiro número for igual ao segundo número e o segundo número for igual ao terceiro número. Então vamos lá. Se o primeiro número é igual ao segundo e o segundo é igual ao terceiro, os números são iguais. Tá? Vou botar a mensagem aqui, print. Eu já elimino essa possibilidade, eu já trato essa possibilidade e mostro a mensagem adequada. Os números são iguais. Tá? Primeiro número digitado foi o maior, eu já estou tratando essa possibilidade. O segundo número é o maior de todos, eu já estou tratando essa possibilidade, assim como também o terceiro número. Se o terceiro número for o maior, eu já estou tratando essa possibilidade. E se os três números forem iguais, está aqui o tratamento. O que foge dessas 1, 2, 3, 4 possibilidades? Foi o exemplo que eu dei, onde dois números repetidos são maiores do que o número diferente. Porque se eu digitar dois números iguais e um número diferente que é maior do que esse número repetido, o programa já está tratando essa situação. Foi aqui esse caso. Ó. Eu digitei 1, 1 e 3. Tá? Ele vai ver que o primeiro número é maior do que o segundo? Não, é igual, então ele vai sair. O segundo número é maior do que o primeiro? Não, é igual, ele vai sair. O terceiro número é maior do que o primeiro e maior do que o segundo? É, então o maior número é o terceiro, está aqui o valor 3. A única situação que ainda não está sendo tratada é quando o maior número é digitado duas vezes. Porque se o maior número for digitado 3 vezes, isso significa que os três números são iguais e eu já estou tratando essa situação aqui. Então vamos tratar no caso dos dois números repetidos serem iguais. Tá? Else. Para isso, eu vou ter que saber quais são esses números repetidos. O número repetido é o primeiro e o segundo? É o primeiro e o terceiro? É o segundo e o terceiro? Quais foram os números, né? Em quais posições esses números se repetiram? Eu vou limpar aqui, só para facilitar. Então vamos lá. O que eu preciso testar agora? Se o primeiro número é igual ao segundo número, eu já vou mostrar a mensagem, tá? Porque por eliminação ele é o maior. Todas as outras possibilidades eu já tratei aqui em cima. Se um dos números é o maior, mesmo que os outros dois sejam repetidos, mas sejam menores do que ele,
ou se os números são iguais. Eu já tratei todas essas possibilidades aqui. Então a única possibilidade que me sobrou é os números iguais, eles são maiores do que o número diferente. Então se o primeiro é igual ao segundo, eu já sei que o primeiro número, eu vou mostrar ele aqui, primeiro número, mostrar entre parênteses, fica melhor. Tá. Primeiro número, tá aqui, primeiro número, pronto. E o segundo número, mesmo esquema, vou mostrar ele aqui também. Então vamos lá. O primeiro número e o segundo número, eles são maiores do que o terceiro número. Vou botar aqui. São maiores que o terceiro número. Eu vou mostrar o terceiro número também, que é para facilitar a gente visualizar a solução. Terceiro número. Tá. Vou botar um pontinho aqui só para formatar direitinho. Então vamos lá. Voltando aqui para o início. Eu já fiz o teste se o primeiro número é o maior de todos, mesmo que sejam 3 números diferentes, ou um número diferente e 2 números iguais, sendo que o primeiro número é maior do que os outros, mesmo que os outros sejam iguais ou diferentes. Eu testo se o segundo número é o maior de todos, independente do primeiro e do terceiro serem iguais ou diferentes. Faço o mesmo teste com o terceiro número, tá? Se ele é maior do que os outros números, independente deles serem iguais ou diferentes. E eu testo se os 3 números são iguais. O que me sobrou? Testar se os números repetidos são maiores do que o número diferente. E eu vou testar 3 vezes. Eu vou testar primeiro se o primeiro é igual ao segundo. O primeiro não é igual ao segundo, então me falta ainda testar o segundo número. Perdão, vou testar aqui. O primeiro número, então. Opa. O primeiro número, então, ele é igual ao terceiro número. Então, vou botar aqui a mensagem que o primeiro e o terceiro número, eu vou aproveitar isso aqui. O primeiro e o terceiro número são maiores que o segundo número. Tá? Nisso, só me sobra uma situação para testar. Tá? Eu poderia usar aqui o else, tudo bem? Mas eu não vou usar. Eu quero mostrar realmente o teste sendo feito. Tá? Eu quero fazer realmente o teste se o segundo número é igual ao terceiro. Foi a última situação não prevista que agora eu estou prevendo. E eu vou botar a mensagem equivalente que o segundo número, vou mudar aqui, né? E o terceiro número são maiores que o primeiro. E assim a gente acaba. Primeiro número, tá? O desafio, de novo, o desafio desse exercício é realmente você dar uma solução para ele usando só o if, o elif e o else, tá? A gente testa se o primeiro número é o maior de todos, testa se o segundo é o maior de todos, testa se o terceiro é o maior de todos e testa se eles são iguais, tá? No caso de um número diferente, 2 números iguais, sendo que os números iguais são menores do que o número diferente, já está previsto aqui. No caso dos 2 números repetidos serem maiores do que o número diferente, a gente faz os 3 testes aqui para saber qual é o par de números que é maior do que o número diferente. Vamos testar para ficar melhor de ver. Primeiro número, 1, segundo número, 2, terceiro número, 3. O maior número é o terceiro, número 3. Vamos botar ele na segunda posição agora.
1, 3, 2. O maior número é o segundo, número 3. Bota ele na primeira posição. 3, 2, 1. O maior número é o primeiro, número 3. Vamos só inverter ali os outros números. 3, 1, 2. O maior número é o primeiro, tá? Então, no caso de 3 números diferentes, eu já validei a solução, ela está funcionando. Ele identifica não só qual é o maior número, também em que posição esse maior número está. Vamos fazer o teste desse elif aqui. Eu vou digitar 3, 3 e 3. Os números são iguais. Vamos só fazer o teste dos números iguais sendo menores. 1, 1 e 3. O maior número é o terceiro, número 3. 1, 3, 1. O maior número é o segundo, número 3. 3, 1, 1. O maior número é o primeiro, número 3. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o maior número sendo o número repetido por 2 vezes. 1, 3, 3. O segundo número, número 3, e o terceiro número, número 3, são maiores que o primeiro número, número 1. 3, 1, 3. O primeiro número, 3, e o terceiro número, 3, são maiores que o segundo número, 1. E só sobrou agora para a gente testar. 3, 3, 1. O primeiro número e o segundo número, ambos números 3, são maiores que o terceiro número, número 1. Gente, esse como eu disse, ele parece ser simples. Ele é simples, tá? Eu acredito até que um professor ele teria aceitado essa solução até aqui, tá? Acho que algum professor em aula teria realmente aceitado até aqui. Mas eu fiz questão de fazer esse exercício prevendo que 2 números iguais seriam maior do que o terceiro número digitado diferente. E para isso você precisa fazer mais 3 testes para saber quais são os 2 números repetidos e em quais posições eles foram digitados e que são maiores do que o número diferente digitado. Tá ok? Olha só, qualquer dúvida, escreve aqui no comentário, bota a dúvida que você tiver. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou completar com os outros comentários, porque todos esses elifs ali, você também pode fazer com essa outra sintaxe, tá? Por exemplo, aqui ó, eu testo se o segundo número é maior que o primeiro e se o segundo número também é maior que o terceiro. Nesse caso, você poderia fazer isso aqui, ó. Esse shift clique nunca funciona de primeira. Então vamos lá. O primeiro número é maior do que o segundo, ó, sinal de maior. O maior, né, o lado maior está apontado aqui primeiro. Então o primeiro número ele é maior que o segundo e maior que o terceiro. Você pode substituir isso aqui. O primeiro elif, né? O segundo número é maior do que o... Deixa eu ajeitar aqui. O segundo número é maior que o primeiro e maior que o terceiro. Deixa eu copiar aqui. E o terceiro número é maior que o primeiro e maior do que o segundo. E aqui também dá para fazer de outra forma, tá? Se você comparar se os números são iguais, também tem uma sintaxe... Essa sintaxe eu já acho mais agradável, inclusive. Aqui a gente poderia ter digitado o seguinte. Vou corrigir aqui porque não é if, né? É elif. Elif e elif. Tá? E aqui também a gente poderia ter testado da seguinte forma. Ao invés de testar primeiro número é igual ao segundo e segundo número igual ao terceiro, a gente poderia ter digitado direto aqui, ó, primeiro número é igual, deixa eu só botar na ordem certa. O primeiro número é igual ao segundo, que também é igual ao terceiro, essa sintaxe também está certa, ela também funciona, tá? Vou tirar esse espacinho aqui. Eu vou deixar esse comentário lá no código no GitHub, e depois quem quiser testar pode testar, substituindo o que está escrito aqui pelo código no comentário. Isso aqui é só uma outra sintaxe
para você escrever, né, para você representar a mesma coisa que está escrita aqui. Tudo bem? Bem, gente, é isso. Esse foi o 6º exercício. Deixa eu salvar. Esse foi o 6º exercício da lista Estrutura de Decisão.